Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu prometi discutir, comentar com vocês a seguinte afirmação contida aqui nesse livro, Mensageiro do Senhor, a página 258, que é quando Herbert E. Douglas procura salientar que Ellen White foi uma promotora de conceitos inspirados. Nós estamos demolindo esta tese e provando na Bíblia que Ellen White não tinha nada de promotora de conceitos inspirados. Pelo contrário. O texto em questão é: a encarnação de Jesus Cristo envolveu uma condicionalidade que esgota a imaginação humana. A possibilidade de Jesus fracassar. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Possibilidade de Jesus fracassar em sua condição humana, segundo a visão, a mentalidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, haveria possibilidade de Jesus fracassar. Aí eu quero ler alguns textos para tentar pelo menos, buscarmos uma evidência, ainda que pequena, de que isso pudesse acontecer. E sabe qual é o texto mais forte? O texto mais crucial para que a Igreja Adventista possa construir tal tese e trabalhar em cima dela? De que em sua humanidade, em sua carnalidade, Jesus poderia fracassar na sua missão. Sabe qual é o texto? Eu vou ler esse texto agora aqui para vocês. Se encontra em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler aqui um trecho para que vocês entendam de onde é que a igreja ela constrói esta tese, né, de que Jesus poderia fracassar. Em sua humanidade, Jesus poderia fracassar. A partir do verso 36 de Mateus 26, nós lemos: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados.
Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Por incrível que pareça, esse é o texto, a partir do qual admite-se, dentro da teologia adventista, a possibilidade de Jesus fracassar em sua missão. Por quê? Porque por 3 vezes Jesus ora: Meu Pai, se possível, se é possível, que passe de mim este cálice. Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E mais uma vez ele repete a mesma coisa. Ou seja, o que do ponto de vista humano este texto pode anunciar é que Jesus estava titubeando, estava receoso, estava afetado, vou dizer assim, diante das dores e dos sofrimentos que estavam adiante dele, logo à frente. Então, nós, seres humanos, poderíamos, diante desse texto, dizer o seguinte: está vendo como Jesus aqui, ele deu uma titubeada? Está vendo como Jesus aqui, ele sentiu um certo medo, receio dos sofrimentos, da dor e da morte? Está vendo como Jesus aqui, ele deu uma fraquejadazinha? Meus queridos, esse texto, ele não serve para provar que Jesus deu uma fraquejada, que Jesus titubeou. Esse texto, ele serve para mostrar uma série de coisas, e uma delas é que Jesus era 100% humano. 100% humano. Ele era tão humano quanto nós somos. Agora, tem um detalhe. A sua constituição física era 100% humana. Mas no final de tudo, Jesus, logo após orar, se possível que passe de mim esse cálice, ele reafirmou que estava sob sujeição da vontade do Pai. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Enquanto humano, ele submete a sua vontade, 100% da sua vontade, à vontade do Pai. Alguém que está titubeando, alguém que está com medo, alguém que está tremendamente afetado pelos sofrimentos, pelas dores, até mesmo pela morte, que já poderia ser vislumbrada, não age deste modo. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus era 100% humano, mas nós não podemos perder de vista algo acerca da humanidade de Jesus que é diferente da nossa humanidade. Eu leio em Romanos capítulo 8, verso 3, o que segue. Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne. Olha, Paulo está falando aqui de uma fraqueza da carne humana, de toda a humanidade. Vocês viram que Jesus, quando ele está ali no Getsemane orando, ele mesmo fala isso. Eu quero que vocês vigiem, eu quero que vocês orem, para que vocês não caiam em tentação.
quando vocês forem tentados, que vocês não caiam. Por quê? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vocês lembram disso, né? Jesus dizendo, a carne é fraca. E Paulo aqui está dizendo, olha, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Veja, nós poderíamos ficar aqui algum tempo falando sobre isso. Jesus, ele foi enviado a nós como um ser humano. É como diz João, no seu capítulo 1 do Evangelho, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Mas quando ele se faz carne, ele não se torna como nós, carnais, somos, ou seja, pecadores, contaminados pelo pecado. Jesus, quando ele se torna carne, quando o Verbo se faz carne, aí o que a Bíblia afirma acerca dele? A sua carnalidade era uma semelhança de carne pecaminosa. Ele não era como nós. Ele não estava contaminado pelo pecado. Ele não era como nós. A sua carne não era como a nossa, nesse sentido, de estar contaminada com o pecado. Ele era como nós, no que diz respeito à constituição carnal e física. Estou falando do ponto de vista físico, biológico. Ele era como um de nós, 100% humano. O que nos diferenciava, o que diferencia a nossa humanidade da humanidade de Jesus é que ele não possuía pecado. Ele não possuía tendência para o pecado. Ele não possuía essa tendência que nós possuímos. A nossa carne pende para o pecado, que é como Paulo fala aqui em Romanos 8, logo à frente aí, nos versos 6 a 8, ele diz, pois a inclinação da carne, essa inclinação é nossa, não é de Jesus, olha. Porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Era essa a inclinação que Jesus possuía, a inclinação do Espírito. Porque a inclinação da carne é nossa, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja, a inclinação da nossa carne impede que nós estejamos sujeitos à lei de Deus, à vontade preceptiva de Deus. A inclinação da nossa carne impede isso em nós. Portanto, verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, nós que estamos na carne, para nós que estamos na carne, é impossível agradarmos a Deus por nós mesmos. Então, há essa diferença entre a carne de Jesus e a nossa carne. A nossa carne é fraca, como o próprio Jesus disse, lá em Mateus 26, não referindo-se à sua própria carne. Porque quando ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele arremata, contudo, não se faça como eu quero, e sim como tu queres. Que se faça segundo a tua vontade. Uma carne fraca não diria isso. Por isso é que a Bíblia afirma que Jesus veio
em semelhança de carne pecaminosa. Ele mesmo, Jesus, em João capítulo 8, ele diz aqui no verso 46, quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês me convence de pecado? Quem que poderia dizer que Jesus pecou? Quem? Jesus não possuía este pendor que a nossa carne possui, que é o pendor para o pecado, o pendor para a inimizade contra Deus. Jesus não possuía este pendor, porque ele só veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele não veio, a sua carne não era igual à nossa. Aqui em Romanos capítulo 10, foi um texto que eu li num dos meus últimos vídeos. Romanos capítulo 10, a partir do verso 5 eu leio. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, me preparaste um corpo para mim. Olha, quem foi que preparou esse corpo para Jesus? O próprio Deus. Vocês acham mesmo que Deus ia preparar um corpo frágil, um corpo fraco para Jesus? E não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha a consciência de Jesus e do objetivo de sua encarnação. Olha como Jesus era consciente disso. Ele recebeu um corpo do Pai. E ele sabia que ao receber esse corpo do Pai, ele estaria aqui para fazer a vontade de Deus. Aí o escritor da epístola aos Hebreus diz assim, a partir do verso 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Em que vontade nós temos sido santificados? Mediante a oferta do corpo de Jesus, na vontade do Pai. Mediante a oferta do corpo de Cristo, mediante a entrega do corpo de Cristo para ser esmagado, pisoteado e depois morto, é nesta vontade que nós temos sido santificados. Como é que Jesus poderia fracassar, meus queridos irmãos? Se ele tinha a plena consciência de que, em forma humana, ele estava aqui para fazer a vontade do Pai e não a sua. Então eu pergunto, que possibilidade era essa de Jesus fracassar? Que possibilidade era essa? Aventada por Ellen White, uma profetisa de meia tigela. Uma profetisa, entre aspas, confusa, contraditória. Eu recebi um e-mail logo após o meu último vídeo, me corrigindo, dizendo que o texto que eu li em Primeiros Escritos, onde Ellen White diz que aqueles que não estavam preparados não receberam um raio de luz sequer e foram deixados para trás por Cristo, dizendo que esse texto se refere ao juízo investigativo. E eu sou obrigado a concordar, porque realmente o texto se refere à suposta entrada de Jesus no santuário celestial em 22 de outubro de 1844, para dar início ali a esse suposto juízo investigativo. Mas vejam, embora o fato seja diferente deste fato aqui, ó, o tempo do segundo advento depende em parte de certas condições humanas,
O advento é retardado, dependendo da preparação do povo de Deus, porque aqui o fato em questão é o advento de Jesus. Aqui o fato em questão é juízo investigativo. Embora os fatos sejam diferentes, o conceito, a ideia que prevalece é a ideia enunciada pela Bíblia de que quem não estiver preparado não segue com Jesus. Esta é a ideia. E não salientar que o texto de Primeiros Escritos fala do mesmo fato que esse texto aqui, que fala do advento. O texto de Primeiros Escritos fala do suposto início de um suposto juízo investigativo. E o texto aqui, lido em Mensageiro do Senhor, fala do advento de Cristo. Então eu recebi essa correção, mas então eu estou reforçando que não importa se o fato discutido nesses dois textos sejam diferentes. A ideia que prevalece é a ideia de que quem não está preparado não segue com Jesus. Jesus não fica esperando. Jesus os deixa para trás, como está devidamente tipificado na parábola das 10 virgens. As que estavam preparadas entraram com o noivo para as suas bodas, ou nas suas bodas. As que não estavam preparadas ficaram para trás. Entenderam? É esta a ideia. Então estou só respondendo a este e-mail que me enviaram. Eu tenho certeza que foi com a melhor das intenções. Não houve ali nenhuma ironia, nenhum sarcasmo, nenhum deboche. Bom, mas voltemos ao nosso fato, que nós estamos questionando e comentando agora. A possibilidade de Jesus fracassar. Eu li alguns textos para vocês, onde nós vimos que há uma diferença entre a carnalidade, a humanidade de Jesus e a nossa. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele não veio como um igual a nós na questão do pecado, do pendor para o pecado. Ele não possuía essa tendência, esse pendor para o pecado. Para os adventistas, isso afeta a missão de Jesus, ou afetaria a missão de Jesus. Não, então não serve. Então não pode. Se for assim, não pode. Jesus não pode ser nosso intercessor, não pode ser nosso salvador, porque ele não era igual a nós, ele era igual a nós, segundo a nossa constituição fisiológica, biológica, ele era 100% igual a nós. Agora, na condição pecaminosa, não. Custa vocês entenderem isso? Custa. Aí eu quero ler agora 2 textos para encerrar isso. O primeiro está aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Presta atenção e vamos refletir nesse texto aqui para saber se há pelo menos um vestígio de que Jesus poderia fracassar. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou, preste atenção no verbo, no tempo passado, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meditem, reflitam, raciocinem. Esse texto está nos apresentando um fato. Um fato. Paradoxalmente, o que eu diria? É que ele fala de algo que aconteceu na eternidade. Algo que se consumou ainda na eternidade.
mas que ainda não havia se atualizado na história, na dimensão histórica, espaço-temporal da Terra. Um fato que se consumou nas cortes celestiais, ainda na eternidade, mas que não havia se atualizado na dimensão espaço-temporal da Terra. Deus, veja, Deus, o Pai, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ou seja, esse chamado foi santo, partiu dele, iniciativa dele, vontade, propósito dele. Nos salvou e nos chamou, não segundo as nossas obras. Ou seja, não foi porque ele previu que, segundo a nossa reação diante do seu chamado, uma suposta reação positiva, ele nos salvaria e nos chamaria. Não, não foi esse o critério utilizado por Deus para nos salvar e nos chamar. O critério utilizado por Deus para nos salvar ainda lá na eternidade e nos chamar com santa vocação não foi, ou não foram, não foi, né? Eu estou falando do critério, não foi as nossas obras. Não foi esse o critério. Mas qual foi o critério, então, se não foi por nossas obras? Por uma reação do livre-arbítrio? Por uma escolha minha, por uma decisão minha? Se não foi por isso, por que foi mesmo? Mas conforme a sua própria determinação e graça. Olha, então o texto está dizendo que nós fomos salvos ainda na eternidade, fomos chamados com santa vocação ainda na eternidade, não por causa das nossas obras, mas conforme o quê? A própria determinação e graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus. Está vendo por que não foi por nossas obras? Não foi por causa do nosso livre-arbítrio, não foi por causa da nossa suposta decisão e escolha. Não foi. Foi por causa da sua própria determinação e graça de Deus. Foi a própria determinação e graça de Deus que fez o quê? Que predeterminou fazer o quê? Nos salvar e nos chamar com santa vocação. Não foi por nossa causa. Mas essa determinação e graça de Deus, ela estava fundamentada numa só pessoa. Nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha. Viram? Determinação e graça de Deus em Cristo. Antes dos tempos eternos. Já estávamos salvos. Já havíamos sido chamados com santa vocação. Não segundo o meu livre-arbítrio, não segundo a minha escolha, não segundo a minha decisão, não segundo a minha reação diante do chamado, não segundo aquilo que eu pudesse fazer, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi o quê? Dada. Com base em quem? Em Jesus. Não com base em mim, mas com base em Jesus. Aí eu pergunto, se Ellen White estivesse aqui, eu faria questão de visitá-la e perguntar a ela, como é que você interpreta esse texto que eu acabei de ler aqui, hein, senhora White? Que tipo de malabarismo e acrobacia exegética a senhora vai fazer para sair desse texto aqui? Ora, nós fomos salvos. Ora, nós somos chamados com santa vocação. Segundo a determinação e graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus.
em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aí eu perguntaria, como Jesus poderia fracassar? Respondam para mim. Já que eu não posso perguntar para a senhora White, eu posso perguntar para os seguidores, não os seguidores de White, né? Mas para aqueles que acreditam que ela foi realmente uma profetisa inspirada. Como é que vocês podem me dizer diante desse texto, só esse texto que eu li aqui, que Jesus poderia fracassar? Como? Como? Como Jesus poderia fracassar? Me digam. Que tipo de malabarismo e acrobacia, eu pergunto a vocês, meus irmãos adventistas, vocês vão fazer para poder sair desse texto aqui e dizer que Jesus poderia fracassar? Como? Para encerrar, eu leio o que está em João capítulo 8, um versículo aparentemente sem grandes implicações. Aparentemente. João 8,14. João capítulo 8, verso 14. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Olha isso aqui. Prestem atenção nisso aqui, meus queridos irmãos adventistas. Porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Jesus, obviamente, estava falando isso aqui para quem? Para um grupo de descrentes. Um grupo de religiosos que não criam nele. Mas Jesus afirma algo acerca de si mesmo. Sei de onde vim e para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim e sei também para onde eu vou. Que tipo de vestígio, que tipo de evidência, ainda que pequena, ainda que minúscula, de que Jesus poderia fracassar, nós podemos extrair de alguém que diz isso acerca de si mesmo? Eu sei de onde eu procedi. E sei também para onde eu estou indo. Eu sei. Jesus poderia fracassar? Se lá na eternidade ainda Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não com base na minha resposta a esse chamado. Interessante isso, né? Não com base na minha resposta a esse chamado, a essa santa vocação. A vocação, o chamado é santo, mas não foi com base na minha resposta a esse chamado que ele me salvou. Não foi. Foi com base em sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Esse aqui, ó, que afirmou que sabia de onde vinha e sabia para onde estava indo. Qual era a possibilidade de Jesus fracassar? Hein? Por último, eu leio um texto que está aqui em Isaías 14. Leiam comigo, Isaías 14, verso 24. Já que Jesus estava aqui para fazer a vontade do Pai, qual era a possibilidade dele fracassar? Eu leio em Isaías 14, verso 24. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo... Isso aqui é Jesus, tá? O Senhor dos exércitos é Jesus. Como pensei, assim será.
como determinei, assim acontecerá. Como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Deus não determinou Jesus como nosso Salvador? E primeiro ele pensou, né? Olha só que coisa interessante. Como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Vai acontecer porque Deus antes pensou, ou seja, ele determinou que assim fosse. Que assim fosse. Então, a salvação já foi concretizada antes dos tempos eternos, não com base em nossa suposta resposta, fundamentada num suposto livre-arbítrio que pudesse tomar uma decisão em face de uma escolha. Vocês que assim pensam estão errados. Qual a possibilidade de Jesus fracassar? Eu convido vocês, com muito respeito, convido vocês a abandonarem essa ideia de que Jesus poderia fracassar. Convido vocês a abandonarem esta ideia. Esta ideia é diabólica. Ela não provém do Pai. Ela não procede de Deus. Jesus não poderia fracassar. Jesus não fracassaria. Nunca houve essa possibilidade de Jesus fracassar. Nunca, nunca houve. Nós não estamos lidando com um Deus impotente. Nós não estamos lidando com um Deus passivo, com um Deus que fica à espera de uma reação humana, como Ellen White afirma. Inclusive é testado aqui isso por Herbert E. Douglas aqui no livro Mensageiro do Senhor. Deus não é um Deus passivo que fica à espera de uma reação humana. No próximo texto, aqui do Herbert Douglas, Mensageiro do Senhor, na página 258, eu quero comentar o que segue. Olha, o que nós vamos comentar no próximo vídeo? Cenas dos próximos capítulos. Desde que homens, abre aspas para o Herbert Douglas, desde que homens e mulheres são seres responsáveis, fica evidente que não são totalmente depravados. Repito, fica evidente que não são totalmente depravados. Seu destino não é determinado por um Deus soberano. Olha isso aqui. Seu destino não é determinado por um Deus soberano que elege alguns para se salvarem e outros para se perderem. Fecha aspas. Para o Sr. Herbert Douglas, comentando Ellen White, afirmando que Ellen White foi uma promotora de conceitos inspirados. Meu Jesus amado, misericórdia, Senhor. Seu destino, homens e mulheres, né? Seu destino não é determinado por um Deus soberano que elege alguns para se salvarem e outros para se perderem. Misericórdia, Senhor. Nosso destino foi traçado por nós mesmos, então, né? O dono do nosso destino somos nós mesmos, né? Segundo Ellen White e a teologia fracassada, mentirosa, corrupta, desonesta da Igreja Adventista. Nós somos senhores do nosso destino, né? Não é isso? Nós somos senhores do nosso destino. Não, não é Deus que determina o nosso destino, não, não. O texto que eu li, só esse texto que eu li de 2 Timóteo 1:9, desmonta isso aqui. Ó. Só aquele texto, hein? Só aquele texto desmonta tudo isso aqui. Se você for analisar as implicações, for desencadeando as implicações daquele texto que eu li em 2 Timóteo 1:9, você já desmontaria isso aqui. Isso que está escrito aqui. Essa mentira satânica que está escrita nesse parágrafo, esse pequeno parágrafo que eu li aqui agora.
Mas eu vou fazer questão de ler aqui alguns textos para mostrar que este parágrafo também é tão mentiroso quanto os demais. Esse aqui, ele se torna mais pernicioso, porque ele afirma que o destino de homens e mulheres não é determinado por um Deus soberano. Jesus, misericórdia sobre esse povo, Senhor. Misericórdia sobre esse povo que afirma que o Senhor não determina, o Senhor como Deus soberano que é, não determina o destino de homens e mulheres, Senhor. Misericórdia, Senhor, sobre esse povo, Pai. No próximo vídeo nós vamos cuidar disso aqui. Que Deus abençoe você que chegou até aqui, que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus. Amém.